Fala pessoal, beleza? Vamos falar do Pátria Logística, né? O PATL11, um fundo imobiliário do setor de logística que está extremamente descontado, porém tem notícias aí também não tão boas, talvez fique ainda mais descontado. Vamos ver com detalhe, mas antes, né, claro, passar primeiro as informações mais gerais, tá? Taxa de administração total, tá? Que vai incluir escrituração, administração e gestão de 1,13, o que é positivo aqui, né? Que é sobre o valor de mercado, né? Então, como o Petal hoje ele está bastante descontado em relação ao seu valor patrimonial, você vai estar pagando uma taxa de administração bem menor do que se fosse sobre o PL, tá? Outra notícia positiva é que ele não tem taxa de performance, tá certo? Então, taxa de administração ok, e melhor ainda, sobre o valor patrimonial, não tem taxa de performance. Isso aí, sem dúvida, é um aspecto positivo, tá certo? Então, agora, adentrando um pouco mais no overview do fundo, né, a gente já vê o valor da cota, né, patrimonial 98,38 e a cota de mercado 59,90, né, deu um desconto absolutamente bizarro. Ele está sendo negociado ali a apenas 61%, tá, do seu patrimônio líquido, um fundo que tem ali 25.725 cotistas, tá certo? E aqui a brincadeira, né, começa a ficar mais interessante, que é uma série de notícias aqui que a gente vai ver, ó. Durante o mês de setembro não teve grande movimentação, então a vacância física hoje é de apenas 2,7, né? A foto tá boa. Agora vamos olhar o filme. No ativo Itatiaia, conforme informado, né, o locatário SEB, que representa 59% da receita do ativo Itatiaia e 31% da receita do fundo, manifestou aqui a intenção de não renovar o contrato, tá? É um contrato que possui um término só em março de 2026, então não é para amanhã. De fato, tá, a gestão vai ter um bom período aí para tentar fazer a realocação desse ativo, ou, eventualmente, né, como tem muita água para rolar até lá, talvez até o próprio locatário volte atrás e tal, pode acontecer. Mas o fato é que hoje ele já manifestou que ele não quer renovar, tá? Que é diferente dele reincidir antecipadamente, tá? Que é a outra notícia. Então, é, adicionalmente, né, a equipe segue ali trabalhando na prospecção de novos locatários e tal, bem como espaço de desocupação prevista para outubro. Então, nesse mês, né, no final aqui, esse relatório, claro, ainda é de setembro, não é outubro fechado. O ativo Jundiaí 2, né, está prevista ali uma desocupação que representa 6% da receita do fundo, né? Então, você, a partir do mês que vem, você já vai ter, teoricamente, menos 6% de receita do fundo. E a partir de março, né, se a gestão não conseguir realocar, menos 31% da receita do fundo. Tá, mas calma que vai piorar um pouquinho mais. Então, no dia 26/9, né, foi divulgado o fato relevante aqui informando a inadimplência. Então, não bastasse ali essa intenção de não renovar, você vai ter inadimplência da locatária Refrisol, tá, no ativo Ribeirão da Neves. E fato relevante também, a locatária Solística informou a intenção de rescindir antecipadamente, né? Aí já não é só não renovar, é rescindir antecipadamente, né? Um contrato também no ativo Jundiaí 2, após cumprir, né, o aviso prévio ali de 180 dias, é, realizou a desocupação do ativo durante o mês de setembro. Então, já nesse relatório, você já teve o impacto ali, né, da Solística, que não teve impacto financeiro, mas já entrou ali, no próximo já vai entrar como vacância, do ponto de vista do relatório de outubro, né? Então você já teve um que está saindo, outro que disse que não quer mais ficar e um que está inadimplente, tá? Esse é o pacote que a gente tem desse relatório gerencial, tá certo? O fundo distribuiu ali 57 centavos, tá, por cota, que a gente vai ver um pouco do histórico de distribuição, né? Você vê que ele vinha distribuindo 60 até abril de 24 e caiu ali para 57 desde maio de 24. Setembro, o relatório que a gente está falando, né, dele agora aqui, 57 centavos por cota, o que dá um dividend yield anualizado de 11,4%. Lembrando, claro, que os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, tá? É um dividend yield realmente para um ativo de tijolo
bastante alto, né? Bastante alto, realmente. Claro, muito desse rendimento não é porque ele paga grandes rendimentos, mas porque ele está extremamente descontado, tá? O dividend yield sobre a cota patrimonial, por exemplo, seria 7%, que está bem mais em linha do que se a gente tivesse, né, um mercado normal, fora as condições macro, né, que estão pressionando o mercado de fundo imobiliário como um todo, tá? Em termos de número de cotistas, ele não consegue crescer, né? Mantém ali uma certa lateralidade, que também não é muito bom, se ele precisar fazer uma emissão, né, vai ter pouco cotista ali para poder chegar junto, né, dado o tamanho do desconto também, que seria uma, uma diluição bastante relevante também dos cotistas atuais, tá certo? Então, dando sequência aqui para a gente entender mais esses movimentos, né? Você tem 4 ativos ali do fundo, tá? Todos pertencem 100% o fundo, tá? Atualmente, né, a foto, né, de fechamento aqui desse relatório, você tinha apenas 15% em um dos ativos e no total você teria apenas 2,7% de vacância, mas a gente já viu que vai ter algumas surpresas já no próximo relatório, tá? Tá aqui a distribuição geográfica dos ativos, né? Dois em São Paulo, né, sendo dois também em Jundiaí, um em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, e um aqui em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Adentrando um pouco mais aqui no portfólio, né? Você tem o percentual da receita por ativos, né? Maior percentual vem do Itatiaia. Uma outra característica interessante que deveria dar um pouco mais de segurança jurídica para o fundo, né? Para os cotistas, né? Que é 79%, né, dos contratos são atípicos, né? Então, claro, em caso de rescisão antecipada, em caso de quebra de contrato, você teria uma maior segurança jurídica, tá? O fundo está 94%, né, indexado ali ao IPCA, apenas 6 em GPM. Para o final de ano, há apenas dezembro aqui, 8%, tá, dos contratos de reajuste. Então, né, vamos ver se ele vai conseguir repassar esse reajuste aqui que vai ter no final do ano. E aqui a alocação, tá, da receita por inquilino, você vê que o SEB é justamente, né, o que anunciou lá em cima que ele não quer mais renovar, ele responde por 31% da receita total do fundo, tá? Você tem o Refrisol aqui com 8% da receita que está inadimplente, tá? E você tem a Solística que já vai dar adeus aqui a esses 6% que ela desocupou o imóvel no mês de setembro, tá certo? Como a gente viu. Então, não tá ali, a foto não é ruim, mas o filme é bastante desafiador. Ele até coloca aqui, né, já a projeção com essa questão da Solística metendo o pé do fundo. Você vai ter, a partir de outubro ali, uma vacância que vai subir para 8,8, né, de 2,7 para 8,8, né, do fundo. E, além disso, né, aí coloca aqui a previsão até janeiro, realmente o outro, né, é só em 2026, mas, além disso, né, a gente viu, né, que o SEB lá no ativo Itatiaia, né, o contrato encerra em março de 26, levaria a vacância ali de 8,8, deixa eu até aumentar aqui que eu esqueço, o pessoal vê no celular. Eu gosto de ver no computador, mas enfim, vocês ficam à vontade aí. Então, de 8,8 para 35,2%, né? Então, realmente seria uma vacância absolutamente brutal, com impacto absolutamente brutal nos rendimentos, tá? Então, também, né, claro, isso num cenário que a gestão não consiga realocar. Mas no possível cenário mais positivo, né, que a gestão consiga alocar ali 100% do portfólio, você teria uma receita imobiliária de 74 centavos por cota, né? Já é bem maior ali do que ela tem distribuído. Esse mês gerou um resultado de 61, né, ali, né, aproximadamente por cota, e ele distribuiu 57 centavos, tá certo? Como vocês podem ver aí, ele ainda pegou ali 0,04 de reserva de lucro, né? Pode ser que ele vá precisar usar, né, para equalizar e não ter um impacto tão grande no curto prazo. E aqui um pouco do resultado, como ponto positivo aqui, ele não tem despesa financeira, né, o que muitos gestores aí do mercado estão alavancados. No caso do PATL 11, pelo menos isso não, né? A despesa financeira não está pegando, então caso haja
um desfecho positivo, né, na parte operacional, realmente que ele consiga realocar esses inquilinos que estão saindo, que ele consiga fazer com que o Refrisol lá pague a sua inadimplência, pode dar uma melhorada aqui, né? Ele fica dependendo mais, enfim, da própria gestão, né, da qualidade dos ativos ali e do mercado, né, da economia como um todo, tá certo? Aqui ele vai dar mais informações dos ativos, né? Esse principal aqui é o Itatiaia, no Rio de Janeiro, seguido pelo Ribeirão das Neves, Jundiaí 1 e 2, tá certo? Então, por hoje era isso, tá? Falamos do PATL 11, um fundo de logística relativamente pequeno, né, com apenas 4 ativos, e que tá, né, que vai ter ali, já está vivendo um momento desafiador, um discurso absolutamente gigante que ele está sendo negociado, e agora, com essas notícias que a gente narrou aqui, o desafio, a meu ver, ficou maior ainda, mas não significa que você, né, pode ser que seja interessante para você, gosta de ativos um pouco mais arriscados, acredita na qualidade dos ativos, acredita na qualidade da gestão, também, né, aquela situação, maior risco, maior retorno, é realmente muito risco, mas dentro de uma carteira diversificada, pode ser, né, você queira colocar ali um ativo com uma possibilidade futura de um certo fechamento, né, também se o mercado de juros melhorar sobre o valor patrimonial e contando que a gestão também vai conseguir realocar ali essas locações que vão perecer, tá certo? Então por hoje é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal aí, deixar o like. Valeu, grande abraço.